Já teve aquela impressão de que trabalha e não sai do lugar? Parece que as coisas nunca melhoram? Pois é, eu também já tive muito essa impressão, até que eu percebi que me faltavam algumas coisas: determinação, foco e ação. No momento em que eu determinei que ia sair dessa situação, foquei no resultado que eu queria e agi. E aí tudo começou a mudar. Só precisava de conhecimento e treino para alcançar todos os resultados. Até porque eu vim do nada, ninguém me ajudou a ter sucesso e muitas pessoas não acreditavam em mim. E aposto que com você não foi ou não está sendo diferente. Vem comigo nesse desafio Expert em Pasta Americana, com determinação, foco e ação. É com isso que você vai ver que as coisas serão diferentes para você. Oiê! Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Desafio Expert em Pasta Americana. Eu sou a Manu e nesse desafio eu vou te mostrar o caminho para você se tornar uma expert em pasta americana. E eu vou fazer isso trazendo a minha experiência de mais de 12 anos de confeitaria. E não só de confeitaria, mas nos negócios da confeitaria também. Onde cheguei a faturar mais de 20 mil reais por mês e sempre com a agenda lotada. Dá só uma olhadinha aqui no recado da Fernanda Souza, que é uma só das centenas de pessoas que eu ajudei a conquistar resultados incríveis. Depois que eu consegui, que a Manu lançou o curso, tudo que eu entrei, é nítido assim no meu trabalho, a mudança geral no meu conteúdo, nos meus bolos. Hoje em dia eu já estou tendo agendas lotadas, coisa que eu nunca sonhei, em recusar um pedido. Antes a gente ficava, a gente fica pedindo para alguém pedir alguma coisa pra gente e hoje eu já recuso. Então assim, esse é o ponto chave, assim, sabe? Como que as pessoas começaram a enxergar em mim uma profissional realmente da confeitaria, Como que eu entrego aquilo que as pessoas desejam e realmente aquilo que elas estavam imaginando para o seu evento, para sua festa, para o seu chá, para o seu aniversário, casamento, enfim, qualquer tema, porque hoje eu não preciso estar somente focada em uma coisinha assim, eu só faço bolinhos de criança. Eu já consegui uma maturidade nessa parte da pasta americana, onde meu medo é zero. É zero, assim. Já apareceu temas aqui pra mim que eu nunca tinha ouvido falar na vida. A sua mente abre um leque através do curso. A sua criatividade, o nosso modo de olhar e conseguir fechar aquele projeto é muito mais tranquilo, assim, Hoje eu consigo atender um cliente, fechar um orçamento e já ter as ideias, já passar para ele e finalizar isso rapidamente, O que antes eu ficava sofrendo para saber como eu ia fazer, ficava procurando, tentar copiar alguém e isso passava pro meu cliente a minha insegurança, E isso eu aprendi realmente, Essa maturidade, Não ter mais medo de tema, não ter mais medo de aceitar encomenda, seja um bolo, seja um bolo de andar, já fiz um bolo de 3 andares, Coisa que eu, se fosse há 2 anos atrás, eu realmente falaria pra pessoa que eu não iria fazer e que talvez eu estivesse com a agenda cheia, que fosse uma mentira. E hoje eu faço. Antes eu sobrevivia da confeitaria. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma independência financeira, assim. Eu tenho os meus filhos, eu consigo dar a eles o que eles querem, eu consigo guardar dinheiro, eu consigo investir na confeitaria. Então, assim, o meu faturamento triplicou, Posso dizer, sem medo de errar, que pelo menos eu ganho hoje 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu comecei, E hoje eu consigo me posicionar como uma confeiteira. Eu não tenho medo, de falar. O que antes eu tinha até vergonha, porque a gente acaba parecendo ser aquelas mulheres que não tem o que fazer e faz bolo em casa, Sabe aquilo assim da pessoa olhar pro seu bolo, pro seu doce, pra sua modelagem e falar: nossa, que perfeito! Nossa, tá lindo! Meu Deus, como você consegue fazer isso? Sabe, eu já recebi elogios dizendo que eu sou uma artista. Então hoje eu sei que eu me garanto nessa área, E eu sei que as pessoas vão cada vez mais me enxergar como uma profissional e eu sei que aqui na minha região eu vou começar a ser conhecida
como eu já sou em outros lugares, e eu sei que cada vez mais eu vou crescer, né? E isso eu devo realmente a Manu e o Bruno, e eles sabem do quanto eu sou grata a eles. E o que eu digo pra eles é que eu nunca mais largo a mão da Manu. E hoje eu sou muito feliz, eu sou realizada, eu tenho meu dinheirinho, eu consegui, esse ano eu fiquei super feliz porque eu consegui pagar uma viagem para os meus filhos e eu consegui com o meu trabalho. É graças a eles dois, graças ao curso que é magnífico e é graças a eles que hoje eu sou uma profissional qualificada e que eu não tenho medo e sou feliz, sabe? Uma confeiteira feliz que consigo cuidar dos meus filhos, trabalhar, ter minha hora de lazer e sentir um baita orgulho do que eu me tornei. Nada te segura quando você está disposta a fazer a mudança e tem as informações certas que você precisa. E nessa hora você pode estar pensando que pode ser algo muito complicado, né? Ou que parece bom demais para ser verdade. Mas a verdade é que eu também, por muito tempo, tive dúvidas. Mas como você vai ver aqui nesse desafio, eu não só consegui conquistar o domínio da pasta americana e a agenda lotada, como ajudo centenas de pessoas a chegarem nesse objetivo. Dá uma olhadinha aqui como que eu cheguei nesse resultado. Então tá. Ó, gente, pega o cafezinho, senta aí com a gente que a história vai ser boa, hein? Bom, depois de muitos cursos, de muitas alunas, muitas mentorias, de falar com muita gente, eu descobri que a minha história é igual a de 90% das confeiteiras que eu conheci, tanto presencial, né, quanto online também. Que é aquela dificuldade, né, de conseguir os primeiros clientes, de conseguir vender, de divulgar o produto, de fazer novos produtos, né? Enquanto isso, a conta de casa atrasando, tudo aí começa a vir na cabeça aquela ideia de que parece que nada vai dar certo, né? É difícil, né? No começo eu trabalhava numa loja de shopping, era vendedora de roupa e eu tinha aquele sonho de ser empreendedora. Isso eu sempre tive desde o começo, sempre me imaginei tendo um negócio, né? E aí foi quando eu tive o match com a confeitaria, quando eu conheci a confeitaria, e aí você lembra dessa época, foi, né? quando deu o boom dos quiosques, né, dos quiosques de cupcakes nos shoppings, né, que tinha, todo shopping, né, acabou tendo um quiosquezinho de cupcake. E no shopping que eu trabalhava tinha um quiosque no andar da loja que eu passava todo dia pra ir almoçar na frente de um quiosque. Então, mas o problema era o quê? Ela comprava os cupcakes, aí vinha aquela coisa linda, bem montada, na caixinha, aquela coisa incrível, né? E era, ó, uma porcaria. Uma delícia, só que não. Era horrível, seco, coisa horrorosa. Aí a Manu teve a gente sempre gostou muito de ter momentos de lazer na cozinha. E nessa época eu resolvi que eu ia ser a louca do cupcake, porque era muito difícil de aceitar que é algo tão bonito, né? Porque eles eram lindos, né? Era muito Hoje lindo. talvez até a gente não achasse tão lindo, mas na época a gente achava lindo e todo mundo achava, né? Mas eu queria era realmente me desafiar a conseguir que aquilo fosse gostoso, além de bonito, né? Transformou a cozinha num laboratório de cupcakes. Era forminha individual, assim, eu comecei com forminha de empada, não tinha forminha de cupcake, né? Depois a gente foi aprimorando isso, mas era com o que dava. Porque o objetivo era fazer um cupcake delicioso, nem pensava em nada. Não, até então, a né? princípio não. Não pensava em nada comercial, nada. Ela tinha o trabalho dela, eu tinha o meu. Aí num dos testes, mais pra frente, né, a gente foi evoluindo, né, a família, ninguém aguentava mais comer cupcake. Aí, como ninguém aguentava mais, o que eu pensei? Vou levar pra faculdade, porque amigo que é amigo vai comer o cupcake. Aí eu lembro das minhas amigas falando assim, nossa, isso é muito bom, você precisa vender. Aí já dá aquele gelo na barriga, né? Não, mas calma aí. Só queria fazer um cupcake gostoso. Só que aí elas agitaram ela e o que aconteceu? Ela começou a ficar empolgada com a ideia. Ela falou, pô, realmente isso daí é uma coisa que eu posso fazer, né? Acho que despertou aquela empreendedora que tinha lá dentro, exatamente. Sabe? Aí que foi que ela começou a pensar, pô, acho que isso daí pode ser um negócio bacana. Foi aí que a gente entrou no mundo da confeitaria, né? Ela entrou primeiro, começou a vender cupcakes, então ela vendia lá na loja dela, vendia para as amigas da faculdade,
Aí vendia para as outras salas da faculdade. Pegava metrô, perua, né, que chama, perua, lotação. Lotada de cupcakes. Aí depois precisei comprar aquelas sacolas de muamba da 25, umas são quadradonas, assim, enchia. E aí, mas o que aconteceu? Aí foi um primeiro baque que a gente sentiu, porque a Manu, ela tava trabalhando, assim, loucamente, porque ela começou a se dedicar muito nisso aí. E aí, o que ela fazia? Ela trabalhava na loja, ela fazia cupcake e ela estudava. E aí ela estudava de noite, trabalhava na loja no período da manhã, né? Fazia cupcake de madrugada. Fazia cupcake de madrugada. E aí o que fazia? Ela ficava o dia inteiro trabalhando, fazendo cupcake e estudando. Então ela tava dormindo cerca de 4 horas por dia. E eu tava vendo uma zumbi ali passando, indo e voltando pra lá e pra cá. E tinha desespero, né? Às vezes chegava chorando em casa. Nossa. Não aguentava mais, porque aí já, quando você tá cansada, quando você tá perdida, sem saber pra onde ir, tudo te cansa e você tem vontade de desistir de tudo. E o detalhe é que as contas não estavam boas não, né? A gente tava... Eu trabalhava na época, eu era representante comercial, vendia material de construção. Aí, e as contas de casa não estavam tranquilas, a gente tava atrasando o aluguel, atrasando a água, a luz, tava assim, tava horrível. E os cupcakes estavam dando um alíviozinho pra gente, mas ainda não tava conseguindo pagar as contas nem nada, né? E aí a gente, dessas 3 coisas que a Manu tá fazendo, que é fazer cupcake, trabalhar na loja e estudar, nenhuma das 3 ela tava focando muito bem. Nenhuma das 3 estava sendo muito bem feita. Então ela resolveu focar direto nos cupcakes, né? Na confeitaria em si, né? A gente abraçou um risco controlado, né? A gente colocou as contas no papel, assim... Bora, vamos encarar esse desafio, né? De quantos cupcakes a gente precisava vender pra eu ganhar o meu salário. E aí a gente viu que dava pra correr esse risco. E aí foi quando eu larguei meu trabalho pra me dedicar 100% aos cupcakes. Aí a gente vendeu, aí começou assim a fazer bastante correria. E aos pouquinhos eu ia ajudando a Manu conforme dava, eu tinha meu trabalho também. Eu também não trazia muito dinheiro para casa, assim, era um trabalho que eu odiava. E aí, aos poucos, a Manu foi adicionando outros doces no cardápio, né? Adicionando, e eu, paralelo a isso, o que eu fiz? Como eu saí do meu emprego, eu comecei a visitar várias lojas do shopping. Então, eu ia meio camuflada, porque teoricamente, né, tem um lance que não poderia, né, rolar esse comércio. Mas eu ia meio camuflada, entrava, batia em todas as lojas, apresentando lá meus doces, oferecendo. Então assim, foi assim, sem medo, porque esse é o lance de ter uma empresa, de ter um negócio. É ir sem medo, aí dar a cara a tapa mesmo, então ela encarou, foi assim, ó. Eu até admiro muito ela, assim, pela coragem que ela teve, assim. Eu, naquela época, eu não sei se eu teria essa mesma coragem, eu fui adquirindo essa coragem com ela. E de dar as caras, ir lá e oferecer sem medo de levar não. E foi, nossa, começou a girar mais, né? E aí a gente começou a entender que existia uma rede social que era o Facebook, né? Então, automaticamente já fiz lá a continha do Facebook para postar as fotinhas. Você lembra? As fotinhas aquelas fotinhas horríveis. De quem tá começando, não tem noção, né, de iluminação. Às vezes fazia foto na madruga, terminava ali e fazia aquela foto lá cheia de sombra, né? Do jeito que dava. E aí foi que começou aos pouquinhos a colocar outros produtos, criar outros docinhos, tá? A gente aí tinha um pouquinho de pedidinhos, né? E aí eu ia ajudando ela conforme dava. Nesse momento, quando vi que ela tava cheia de coisa para fazer, não tá dando muita conta do trabalho, eu resolvi sair. Nós, né, entramos num acordo de que eu ia sair do meu trabalho, que eu já odiava, tava louco para sair, e que para me dedicar a ajudar ela, né? E aí nós largamos, e foi aí que a gente... Deu ruim. Aí que a gente deu um mergulho no precipício. Porque a gente não tinha traçado, na verdade, um plano para isso, né? Assim, a gente só continuou fazendo o que estava. Foi de louco mesmo. Aí, foi de louco. O que aconteceu? Eu saí do meu trabalho e mesmo eu trazendo pouco dinheiro, ainda dava uma ajuda, né, no pagamento das contas e tudo mais. Aí nesse período a gente ficou muito ruim de grana, assim, muito ruim. Aí começou a atrasar tudo, quer dizer, a gente já sempre ficava no osso, era né? Apertado, mas piorou. Pior. Aí começou a atrasar muito mais, assim, era um problema muito sério. E a gente ficou muito ruim de grana, que chegou ao ponto, né, que a gente sempre conta essa história, né? Que teve uma semana
em que nós comemos no café da manhã, almoço e janta, a gente comeu pão com mortadela. Porque era o que dava para comprar. Naquela semana ali era o que tinha para comprar, era isso. A gente não queria, na verdade, pedir socorro para ninguém da família, né? Sim. A gente tinha as duas famílias, uma de cada lado, que poderia ter dado um suporte, né? Mas a gente sempre pensou assim, putz, se eu pedir ajuda, eles vão achar que a gente tem que escolher uma outra coisa, né? Mas eles iam fazer de tudo pra gente largar. Com certeza eles iam fazer a gente desistir do nosso sonho. E a gente sabia que era uma questão de tempo, né? De saber, de aprender como fazer a coisa do jeito certo e continuar, né? Persistir. E a gente tava tão ruim, porque assim, o que dava pra comprar pra comer era isso, e qualquer sobrinha que tinha, a gente tinha que comprar matéria-prima, pôr gasolina no carro e pagar o mecânico do carro, porque era um carro velho, acabado, e ele toda semana dava um pau no carro. Então assim, eu tinha que parar no mecânico direto, a gente tava gastando dinheiro demais pro carro e tudo mais. Mas o que a gente fez? A gente segurou firme, a gente passou, a gente fez essa escolha de passar pelo perrengue e ir com tudo, e ir pra cima. Aí a gente continuou, segurou firme, foi pra cima, e aí que a gente começou a ver a coisa dando uma melhoradinha, né? A gente começou a ter mais procura, né, de outras pessoas, clientes novos, sim, aí parceiros. E a gente foi refinando o processo, né, do trabalho. A gente melhorou a forma de produzir, melhorou a forma de divulgar, a gente arranjou outras formas para divulgar, como a Manu falou, a gente foi atrás de parceiros, foi atrás de divulgar mais na rede social. Aí a gente começou a agitar um pouco e começou a ter um resultado legal. Então a gente chegou num ponto em que isso demorou um tempo, né? A gente trabalhou, a gente entrou lá no fundo do poço, mas a gente foi cavando aos poucos, mas demorou um tempinho, mas a gente conseguiu ir saindo. A gente foi subindo a régua, né? O nível do produto foi melhorando, e aí a situação toda foi melhorando junto, porque quando a gente tá no começo, a gente tem pouco para oferecer ainda, né? Então... E foi nessa época que a gente começou a entrar na modelagem. Sim. Foi nessa época que a gente começou a entender que o produto modelado era um produto que valorizava muito. Então a gente começou a fazer produtinhos modelados nos temas, nos cupcakes, né? Tinha os corações, sim, os apliques, nos cake pops, você lembra que a gente aplicava também? Era perolinha, sim, coroinha, detalhezinho. E depois a gente foi transformando esses cupcakes já nos cupcakes 3D. Aí eu não lembro exatamente qual que veio antes do bolo, mas quando a gente começou a fazer os nakeds, no começo a gente também tentava colocar coraçãozinho, sim, coisinhas de pasta, até chegar nos passarinhos. Você lembra que a gente vendia muitos bolos por semana? Assim, encerrava a semana com aquela mão com cheiro de morango que não saía nunca mais. Porque era um monte de naked de creme com morango e todos com passarinho. Com passarinho em cima. E que foi que a gente começou a desenvolver essas questões de modelagem no tema, de fazer algo assim dentro do gosto da pessoa. Eu acho que o talento, ele é uma soma de vontade e prática, né? Você desenvolve. E eu tinha essa vontade, eu sempre gostei muito de tudo que fosse ligado à arte, artesanato, trabalhos manuais, eu sempre gostei muito disso. E aí eu acho que foi quando eu me encontrei na confeitaria, né? Quando eu entendi que eu poderia elevar o nível do meu produto através de um visual mais elaborado, né? Que eu vi que ali, nesse tipo de produto, que eu ia achar os clientes que pagavam mais pelo que eu fazia, né? E eu me sentiria, além de ser bem remunerada, feliz e satisfeita de fazer uma coisa que eu amava fazer, né? Que era essa parte artística. E que foi um talento desenvolvido, tá, gente? Pra quem às vezes fica com aquela história assim, eu não tenho criatividade, eu não tenho habilidade nisso aqui. Não é isso não, você tem que ver as modelagens que a Manu faz e você fala, nossa, é perfeita. Mas ela tem dom. Tem dom não, tá, gente? Vocês têm que ver as primeiras. Tem que ver a galinha pintadinha que ela fez há 10 anos, 10 não, que uns 12, 13 anos atrás. Aquelas bonequinhas que eram um olhinho meio. Vocês têm que ver as galinhas pintadinhas que vocês vão ver isso. Gente, não, mas assim, eu tinha muita vontade. Eu tinha muita vontade. Muita vontade. Ela foi trabalhou vários aspectos, né? Ela treinou a mão dela, treinou o olho dela para visualizar o que ficava bom, o que era harmonioso, tudo mais, e foi desenvolvendo, né? E aí que a gente chegou naquele ponto que a gente falou, maravilha, tamo legalzão. Que é o quê? É o ponto que a gente pensou assim, putz, tá legal agora, porque a gente conseguia pagar as contas em dia,
A gente tava pagando aluguel legal, conta legal, já tinha uma ajudante, já tinha a nossa primeira ajudante. Verdade. E a gente tinha conseguido comprar um carro zero, popularzinho. Um carro popularzinho zero. Popularzinho, a gente tava apaixonado pelo a carro. gente tava louco. A gente já conseguia comer fora, a gente já conseguia ter uma vida sem muitos luxos, mas a gente tava já conseguindo já um equilíbrio. Aí, o que a gente fez? Ele falou assim, quer dizer, surgiu, não foi nem a gente que foi atrás, né, mas surgiu essa oportunidade de quê? De ter um sócio investidor na empresa. A gente deu um passo maior que a perna. A gente não tinha planos, estrutura ainda para esse tipo de crescimento. Sim. Apareceu esse sócio investidor para pôr dinheiro na empresa para dar uma acelerada no crescimento da empresa. O que aconteceu? A gente cometeu o erro, a gente cometeu 2 erros básicos. Primeiro erro, a gente achou que outra pessoa ia cuidar da nossa empresa. Segundo erro, a gente transferiu responsabilidade. Então, por a gente achar que essa pessoa ia cuidar da empresa, a gente achou que a gente podia deixar a responsabilidade de cuidar da empresa, de administrar a empresa para essa outra pessoa. Não assumimos os nossos papéis, né? Exatamente. Empreendedores, donos de empresa. Exatamente, porque a gente estava crescendo a empresa, tudo assim, na continha do padeiro, no passo a passo, com amadorismo, mas tudo com o pé no chão. Aí entrou esse sócio, o que ele fez? Ele levou a empresa à quebra. Ele torrou muito dinheiro, fez uma loucura, tal, a empresa, pá, foi à quebra. Assim. Aí vocês imaginam, a gente ter passado por tudo aquilo, a gente voltar a ter um monte de dívidas, a gente voltar a passar perrengue, voltar a morar mal, voltar a não poder sair para comer fora, não poder ir num cinema, né? E ficar o tempo todo trabalhando para resolver problema, né? Então a gente voltou para essa situação. E só que a gente, nesse momento, a gente tinha um pouco mais de expertise, a gente tinha um pouco mais de maturidade. Inclusive foi o momento que a gente mais alcançou maturidade como empresários, foi nesse, né? Eu sempre penso que, de certa forma, nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, as boas e as ruins. E a gente acabou atraindo essa situação porque a gente realmente precisava aprender como fazer um negócio dar certo. Foi um momento de maior maturidade, que foi onde a gente entendeu o seguinte: ou é a gente que cuida da empresa, ou não é ninguém. Então isso já é uma lição para você que está aí assistindo a gente, para aprender. Porque foi nesse momento que a gente falou, não, é agora, a gente tem que agarrar tudo e nós vamos cuidar de tudo, porque ninguém mais vai fazer o que a gente faz. A gente voltou a organizar a produção toda, demos uma enxugada na produção, reestabelecemos o equilíbrio da empresa para começar pra gente começar a se livrar das dívidas. Aí fomos nos livrando das dívidas e equilibrando novamente. Foi a época que a gente começou, depois a gente alcançar esse maior nível de maturidade, que a gente começou a fazer os cursos presenciais. Foi aí que a Manu começou a dar aula. Algumas pessoas começaram a mandar e-mails, né? Porque na época a gente já usava o Instagram como ferramenta de trabalho. E aí o Instagram sempre foi a maior vitrine, né? Assim que o Instagram começou a bombar no Brasil, eu já fiz a conta lá. E aí a gente começou a ter essa visibilidade maior. E aí eu recebia e-mails de pessoas que queriam aulas. Eu nem sabia por onde começar exatamente esse processo, né? Mas aí a gente foi fazendo, foi fechando aulas individuais no ateliê. E até chegar nos mini grupos. E até que um belo dia Brunão me empurrou assim, tipo, ó, vai que é tua. E aí foi quando a gente abraçou a oportunidade de dar aulas para turmas maiores lá na Loja Santo Antônio. A gente teve uma porta aberta lá que fez muita diferença pra gente. Sim. E aí foi um caminho sem volta, né? Porque aí todo aquele sonho assim de espalhar um pouquinho de manuzinhas assim pelo mundo foi cada vez virando mais realidade, né? E nesse momento que a gente começou a dar aula, a gente começou a ver pelo feedback das alunas, porque a gente começou dando aula só de modelagem. Aí a gente, no meio das aulas, a gente estava ajudando as alunas a tocarem os negócios delas, dando dicas de partes financeiras, administrativas, como lidar com a produção, como lidar com funcionário, como lidar com sócio, como lidar com dinheiro, como lidar com matéria-prima. E aí a gente percebeu que nessa época a gente ainda estava produzindo, ainda tinha confeitaria vendendo bolo, nessa época doces, já estava né? tudo redondo, né? A gente já estava assim, a gente já tinha conseguido atingir
um processo de produção e de administração da empresa, que a empresa estava redonda. Então a gente começou a colher os frutos daquele trabalho e aquelas quedas, aqueles tombos. Todas as dores de cabeça. E aí a gente começou a colher os frutos já de poder, inclusive, porque assim, poder sair para dar aulas já era uma colheita, porque a gente já tinha uma equipe estruturada, a empresa já estava rodando, a gente já tinha as contas pagas, e aí a gente foi pro curso, né? E foi aí que a gente começou a perceber o quanto a gente tinha para oferecer para as nossas alunas, não só para os nossos clientes, o bolo, tudo mais. A gente tinha muito mais a oferecer do que só o bolo, o doce e tudo mais. Então a gente começou a entender que a gente podia ajudar essas pessoas, as pessoas que eram confeiteiras, a se tornarem profissionais, e a gente podia oferecer, ajudar essas pessoas que não eram confeiteiras a se tornarem confeiteiras profissionais. Eu acho que de fato a gente entendeu o nosso amadurecimento através do sucesso das alunas. Do sucesso das alunas. Foi quando a gente. As alunas foi a nossa validação do que a gente estava fazendo estava certo. Né? Porque assim, a gente conseguiu fazer dar certo pra gente, mas a gente não sabia se a gente conseguia fazer dar certo pros outros. Né? Então a gente via as alunas tendo resultado, as alunas ganhando dinheiro, aumentando os pedidos, lotando a agenda, a gente falou, nossa, que maravilha. E até o que a gente fala, né? Que a gente dá aula, a gente dá curso, e a gente dá aula, a gente não dá aula presencial mais, mas nós damos conteúdo gratuito o tempo todo na internet e a gente dá os nossos cursos pagos. Só que tanto no conteúdo gratuito quanto no curso pago a gente dá o melhor. Quando a gente dá uma aula gratuita, a gente não esconde nada. E por que a gente não esconde nada? Porque se a gente esconder, a gente não está ajudando de verdade, não é o que a gente quer ajudar de verdade. Então, a Cake Me Manu hoje, né, a gente fez a Cake Me Manu ser uma empresa em que a gente busca ajudar as pessoas, não importa se é pago ou se é gratuito. Eu acho que a gente tem o melhor trabalho do mundo, que é realizar os nossos sonhos através dos sonhos das outras pessoas. A cada vitória que a gente assiste, de alunas ou de não alunas ainda, mas a gente percebe ali que em cada história dessas a gente vê que é o nosso sucesso, é um pedacinho de nós que está aí pelo mundo, porque hoje são muitas pessoas ao redor do mundo replicando, multiplicando tudo que a gente passa. E eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo sendo mais feliz a não ser dessa forma. E as pessoas, né, algumas têm umas dúvidas assim, então quer dizer que vocês não trabalham por dinheiro? Lógico que a gente trabalha por dinheiro, a gente vende cursos por dinheiro, é lógico, mas é aí que está o ponto, não é só pelo dinheiro, né? A gente trabalha, a gente tem nossas contas para pagar, nossa vida para viver. Então a gente dá cursos e tudo mais, mas não é só pelo dinheiro, porque o que importa pra gente, a nossa satisfação maior é saber que a gente conseguiu ajudar alguém e que essa pessoa tem sucesso. A gente fica, olha, o que deixa a gente mais feliz é uma pessoa que chega pra gente e diz assim, olha, vocês estão ajudando tanto, eu já tô desenvolvendo tanto aqui só com conteúdo gratuito que eu vou entrar na próxima turma. E não é porque a pessoa vai entrar na próxima turma, é porque a gente sabe que essa pessoa está conseguindo sair daquele problema, se livrar do problema financeiro. Sim, né? E tudo que a gente conquistou, assim, foi através da confeitaria. Então, seria muito pequeno da nossa parte não querer que o máximo de pessoas conquiste também esses sonhos. A gente mora na casa que a gente queria, no lugar que a gente queria, a gente tem a vida que a gente queria, a gente tudo, né? Tudo veio da confeitaria. A gente não tem não houve outra situação a não ser o nosso trabalho duro na confeitaria para conquistar tudo que a gente tem hoje. Então, quando a gente pensa que a gente pode ajudar vocês do outro lado aí a também conquistar, morar na casa que vocês querem, poder ir no supermercado, não olhar o preço das coisas, levar um filho para passear, pagar a entrada do cinema, comer fora, passear, fazer tudo, né? E ter a possibilidade de ter uma vida digna, né? Perto das pessoas que você ama, né? Poder ter mais tempo para você passar com a sua família. E a gente perde muito tempo, né? Com problemas de casa, problemas financeiros, problemas na vida. Sim. Então a gente tenta ao máximo possível ajudar as pessoas a se livrarem desses problemas para que elas possam ter uma vida melhor. E hoje esse é o nosso objetivo. E é isso aí, gente.
Viu só o que a determinação, o foco e a ação fazem? Pois é, a nossa história é igualzinha de todas as pessoas que começaram um negócio do zero. É simples, mas não é fácil. Mas se você realmente quiser, você também vai chegar lá. E agora bora colocar a mão na pasta, porque eu vou te mostrar a forma mais prática e inteligente de modelar com a pasta americana, fazendo com que você economize tempo, energia e dinheiro. Bom, então agora a gente vai preparar as cores da nossa pasta americana para começar todo o nosso projeto. Para começar, a gente vai fazer a cor da pele, tá? Que a gente vai trabalhar o rostinho da nossa bonequinha e a mãozinha. A gente vai fazer só o tingimento agora, tá? Pra gente chegar nesse tom de pele, tom clarinho, a gente vai usar 3 cores de corante em gel. Rosa, marrom e amarelo, tá? Não importa a marca, pode usar a marca que você encontrar aí. Aqui eu vou fazer uma misturinha com essas 3 cores e a sequência é essa aqui, ó. Como se fosse proporcionalmente, se fosse 2 gotas do marrom, seria 1 do amarelo e meia gota do rosa. Não tem peso, tá? Não tem como pesar isso aqui, então a gente precisa fazer aos pouquinhos mesmo. Vai pigmentando, misturando e observando o tom que vai revelando aqui conforme a gente for mexendo nessa pasta, tá? Aqui, ó, já peguei a minha pasta branca pronta, certo? Eu separei aqui 40 gramas, que dá pra cabecinha e dá pras mãozinhas. Então, tá misturado aqui. Eu vou tingir pra ficar uma cor uniforme, né? Não ficar a cor da cabecinha de um tom e as mãozinhas do outro. E aí a gente vai fazer esse tingimento aqui. O meu corante em gel, eu vou simplesmente pingar aqui uma gotinha, um pouquinho do amarelo. Pode variar a textura desses corantes aqui, porque uns são mais grossinhos, outros são mais líquidos, então sempre vem com bastante cuidado aqui na hora de pegar esses corantes aqui para não tingir demais, né? Se ficou uma cor que não tá legal, a gente corrige com branco e depois volta pigmentando de novo, tá? Ó, aqui eu tenho já as 3 cores e aí eu vou misturar para ver o tom de marfim que vai ficar. Ó, cheguei aqui num tom de pele, esse tá um pouco mais fechado do que o tom que eu costumo fazer, então poderia ser um pouquinho menos ainda dos corantes, tá? Mas eu vou usar esse tom mesmo, porque tom de pele tem de qualquer, né, qualquer cor aí que a gente pode imaginar, porque tem desde as pessoas mais branquinhas até as peles mais escuras também. Então são cores naturais, né? São cores que a gente vai brincando aí conforme o cliente manda uma referência, a foto da pessoa, a gente tenta sempre aproximar esse tom de pele do tom da pessoa que vai ser homenageada no projeto, né? Como aqui não tem essa definição, então eu vou manter esse tom aqui, tá? Agora eu vou guardar aqui e a gente vai fazer as outras cores que a gente vai usar lá no nosso projeto. Aqui eu tenho pasta americana branca, tá? E a gente vai fazer o verde limão, que é uma das cores que a gente vai usar no nosso projeto lá na parte da roupinha, da plaquinha, da velhinha. Então a gente vai... Aqui eu tenho o suficiente para roupinha e eu vou pegar mais um pouquinho aqui, ó, que a gente tem plaquinha. Então, e detalhe de vela, ó. Eu vou tingir aproximadamente 60 gramas do verde limão. Provavelmente eu vou ter uma sobrinha dele, mas não tem problema, tá? Aqui, o corante que eu vou usar é esse corante verde limão aqui da Iceberg, tá? Quem não tiver essa mesma cor não precisa usar, ou pode tentar chegar a uma cor parecida usando uma misturinha de algum amarelo com verde, tá? Para abrir mais o tom de verde. Sempre vão aos poucos, não enche de corante. Coloca um pouquinho, mistura para ver se a cor vai chegar ao tom que você está buscando mesmo. Esse verde é bem bonito, ele vai ficar bem interessante com todas as combinações que a gente vai usar nesse projeto. Ó, aqui eu já tô observando no misturar que ele tá um pouco mais aberto do que eu tô buscando, tá? Eu quero ele um pouco mais vibrante. Então o que eu já sei? Eu vou adicionar um pouco mais do corante. E aí continuo mexendo
até essa cor revelar aqui o tom que eu tô buscando, bem vibrante do limão mesmo. Ó, agora eu já cheguei num tom de verde bem limão. Também vou reservar essa pasta aqui, vou guardar num saquinho pra gente continuar. Então agora a gente vai fazer nosso tingimento no tom de rosa, tá? Aqui eu vou mexer com a pasta sempre antes de adicionar o corante e vou usar aquele mesmo tom de rosa que a gente fez aqui, o nosso cor de pele, tá? É um corante da Fine Line, mas vocês podem usar qualquer corante rosa em gel, certo? Aqui eu vou deixar um rosa bem intenso, porque o nosso projeto ele tem tons bem intensos, né? De rosa, de verde-limão, de laranja, enfim. Aqui, ó, vou fazer esse tingimento, misturando bem, sempre vou pondo pra dentro a parte do corante, que aí evita do corante sair todo na minha mão, tá? E quem quiser fazer substituições de cores aqui também, o roxo vai ficar bem interessante nesse projeto. Turquesa também vai ficar bem interessante, então acho que tem muita cor que dá pra gente substituir ou agregar aqui nesse projeto que a gente vai trabalhar. Ó, ele ainda tá um rosa mais claro do que eu tô buscando, então vou colocar mais corante pra ele ficar mais intenso. Bom, agora a gente já chegou num tom de rosa bem intenso, ó, bem pink. Ele ainda provavelmente vai agir um pouquinho mais aqui, fechar um pouco mais a cor, deixar mais intensa. Então eu já vou guardar aqui pra gente fazer as outras cores que a gente precisa. Bom, agora aqui eu tenho pasta americana branca e a gente vai fazer um pouquinho do laranja, tá? Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Então aqui, ó, peguei 10 gramas e a gente vai pegar o corante em gel laranja. Esse aqui é um corante da Mix, mas pode ser de qualquer marca, tá? Vou colocando aos pouquinhos aqui também, ó, esse é mais líquido, então precisa ter mais cuidado na hora de aplicar. Ó, ficou uma cor bem clarinha. E como o nosso projeto é todo mais intenso, então eu vou puxar um pouquinho mais esse laranja também. Pronto, já tem um laranja bem intenso aqui. E agora também vou reservar e a gente vai tingir a cor do cabelinho dela agora. E agora eu tenho aqui um pedacinho de pasta branca e a gente vai tingir com a pasta marrom para fazer a cor do cabelinho. Quem quiser fazer o cabelinho de outra cor também tá livre, né, gente? Então, cor de cabelo também pode variar muito, né? Aqui eu peguei aproximadamente 25 gramas e a gente vai adicionar aqui o corante em gel marrom, tá? Vou começar aos pouquinhos também. E aí a gente vai observando a cor que vai revelando aqui, tá? Esse corante é um corante em gel da Iceberg, mas fiquem livres aí para usar qualquer marca da preferência de vocês. Quem quiser também pode usar o marrom pronto, já que vem da fábrica, né? Eu costumo comprar essas pastas prontas, marrom, preto, vermelho, então fiquem livres aí, é que não é em qualquer lugar que tem, então eu quis ensinar aqui esse tingimento para que todo mundo conseguisse fazer o projeto. E cheguei no tom aqui que eu gostaria de chegar, agora eu vou guardar também num saquinho. Todas essas que eu tingi, eu vou guardar bem bonitinha, sovadinha num saquinho, tirar o ar e só vou pegar no momento que eu for fazer a modelagem, cada uma delas, tá? Sempre lembrando de deixar armazenado, fechadinho, sem ar, longe de luz, longe de umidade, para preservar o máximo de tempo possível a sua pasta para você continuar usando, continuar trabalhando aí por várias vezes, tá? Então vou guardar todas e aí a gente volta para começar a colocar a mão na pasta mesmo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a pasta americana e o CMC. Vou contar para vocês para que serve o CMC e como que a gente vai utilizar nos nossos trabalhos, tá? O CMC vocês vão encontrar para vender, ele vem em potinhos assim, normalmente, tá? Nas lojas de confeitaria. Aqui a gente tem um da marca Fine Line, mas vocês vão encontrar aí diversas marcas e pode comprar qualquer uma que vai funcionar, tá? Aqui eu sempre coloco já nesse potinho que fica mais fácil para eu ensinar para quem tá começando, para vocês irem vendo, né, como que ele é, a cor, a textura, enfim.
Ele é um pozinho bem fininho, ó, bem branquinho, tá? O CMC basicamente tem duas funções para os nossos trabalhos aqui nas modelagens. A primeira é fazer a cola, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 40 ml de água e eu vou usar aqui, ó, uma colherinha dessa de café, tem 0,5 gramas de CMC, tá? Então eu vou pegar aqui e basicamente é isso, tá? A gente não tem muito o que fazer, não. Quem tiver um pote com tampa, eu peguei um com tampa aqui para conseguir mostrar para vocês. A gente vai tampar e vai dar uma chacoalhada aqui para acelerar o processo, tá? O que é acelerar o processo? É fazer com que esse pó dissolva aqui na nossa água e ele vai virar uma gelatina, uma textura meio melequentinha assim, tá? Ó, aqui ele dissolveu uma parte, mas ainda não, tá? Ainda não toda. E aí ele vai dissolver, vai ficar todo completamente transparente, assim como tá aqui nesse outro potinho, tá? Então é simples assim. Essa colinha, como que vai funcionar? Eu pego de pouquinho da geladeira, o que eu vou usar no dia, e descarto o que eu não usei. E vou pegando todo dia de produção, eu pego um pouquinho da geladeira, tá? Essa que vai ficar na geladeira, eu guardo por no máximo uma semana dentro da geladeira, tá? Eu não fico tirando e deixo o dia inteiro na minha produção, porque senão eu vou contaminando, né? E fica com calor, contaminação de pincel, né? Que a gente fica pegando os pincéis para aplicar essa cola, né? Aí aplica na modelagem, aplica lá, aplica aqui, volta pro potinho e acaba mofando o que tá aqui dentro, tá? Então, cola, falando sobre cola de CMC, é basicamente isso. O único detalhe importante é o seguinte, ó, se você colocou mais pó do que deveria, a sua cola vai ficar mais grossinha, o que não está errado, tá? Tem gente que prefere ela mais líquida e tem gente que prefere ela mais pastosinha. Então, você vai treinando aí na prática até conhecer qual é a sua textura preferida para trabalhar com a cola de CMC, certo? E agora a gente vai falar da aplicação do pó do CMC para estruturação de modelagem, tá? Que é a nossa segunda principal função aqui do CMC na pasta americana, né? Nos trabalhos. Aqui, ó, eu vou passar uma conta básica para vocês, bem base assim mesmo, tá? Aqui eu tenho 35 gramas de pasta americana. Para essas 35 gramas, eu vou usar 1 grama de CMC para modelar, tá? É uma conta exata? Não, não é exata. Pode ser que eu precise mais ou menos, tá? Mas é só um ponto de partida aí para quem tá começando a ter uma noção do que precisa, tá? Pra gente fazer, a gente vai pegar a pasta americana, ó, aqui. Eu tenho uma fechada da marca Arcolor, que é uma marca que é uma das mais populares, né? Uma que é mais fácil de encontrar no mercado. Aqui eu já tenho uma aberta que eu já sovei, já usei uma parte, devolvi no saquinho. E aí eu peguei aqui um pedacinho, ó, sempre antes de fazer qualquer modelagem eu mexo com essa pasta para devolver a elasticidade dela, porque ela perde, enquanto ela tá em repouso aqui, ela vai perdendo essa elasticidade, tá? E aí aqui eu volto a elasticidade nela, ó, dá até uma leve grudadinha na minha mão, não tem problema, tá? Minha mão é quente, quem tiver mão quente vai se identificar com isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente adiciona antes de dar o formato. Se eu fosse tingir essa pasta de alguma cor, eu tinjo antes, tá? O CMC é a última etapa do processo. Aí, como eu não vou tingir, vou deixar branco mesmo, eu vou adicionar lá 1 grama de CMC e aí eu vou misturar completamente esse pozinho aqui na minha pasta antes de fazer o formato que eu quero, tá? Que é, primeiro, antes de tudo, sempre a gente começa por uma bolinha. Então, aqui, ó, quando eu começo a misturar, eu tenho a sensação de que alguma coisa errada tá dando, ó. Ela dá uma grudadinha na mão, e aí ela fica com uma textura meio estranha, tá? E aí eu continuo esse processo aqui, eu continuo, preciso ser persistente. Eu continuo, vou grudando, se caiu algum pó aqui, ó. Agora, percebe que ela já não tá mais grudando, inclusive ela tá limpando a minha mão, tá? Ó, ela já tá limpando. E aí, automaticamente, ela tá ganhando mais corpo, ó, e perdendo elasticidade e ficando mais rígida, tá? Ela já entrou em processo de secagem aqui. E aí é onde eu começo
pelo formato básico de tudo aqui, ó, nessa parte da mão, com bastante pressão, eu faço uma bolinha. Quando eu vejo que já tá sem trinca nenhuma, eu solto a pressão e enrolo como se eu estivesse enrolando um brigadeiro aqui. Depois que eu tenho a minha bolinha perfeita, eu posso continuar aí para os formatos que eu estiver buscando no momento. Ou fazer uma cabecinha, ou uma coxinha, ou seja lá o que for que eu estiver buscando modelar, tá? Mas esse é o beabá do básico do CMC e da pasta americana. Para você que tá começando aí, que tá precisando tirar suas dúvidas, eu acho que é um conteúdo bem legal. Então é isso aí, meu povo. Então é isso aí, a nossa aula de hoje ficou por aqui. Agora eu já vou dar um spoiler da aula de amanhã para já te deixar aí com muita vontade de chegar aqui já com vontade de colocar a mão na pasta. Amanhã eu vou te ensinar a fazer aquele número lindo, estruturado, aquele número que não cai em cima do bolo, mas não só isso, ele tem técnica de pintura, de estampa. Vou te ensinar a fazer as minhas velinhas, super conhecidas ao longo de todos os meus anos de confeitaria. Sempre entreguei meus bolos com essas velinhas e sempre fizeram o maior sucesso. Vou te ensinar também. E a plaquinha do bolo, que a gente vai fazer com técnica de pintura, de cortador, enfim, aquela plaquinha coringa para você usar aí em todos os seus bolos também. E se você gostou da aula ou ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente. A gente vai fazer o possível para responder todo mundo. A gente sempre tenta, né? A gente se esforça. Deixa um comentário, fala o que você achou da aula. Dúvida, pode escrever também. A gente vai tentar ajudar todo mundo aqui. E é isso, meu povo. Agora eu te espero na aula de amanhã. Um beijo e até lá.